Instalação sem fio, como funciona? Você instalou o filtro por Bluetooth? Ele funciona totalmente sem fios mesmo? A ideia é que quando você monta o filtro, normalmente se usam alguns pedaços de fio, alguma coisa assim. Aqui os filtros foram montados de forma que não há fios, o mínimo de conexões possível, e tudo só com as peças que já vêm nele. Ou seja, as peças estão conectadas umas às outras? Entre si, sim, por isso. Com contatos próprios, sem fios ou placas extras? Sim, sim. Quais são os resultados disso? Bem, no mínimo, o mínimo de contatos e conexões, né? Porque assim que temos a peça, como o indutor, ela vai direto para o alto-falante e não há mais nenhuma outra conexão, certo? Em seguida, aqui usamos o indutor em metal porque precisamos no ferro de transformador, porque precisamos que a resistência seja muito baixa, certo? Isso. Então, os componentes dos módulos sim são de diferentes tipos, mas os capacitores que usamos eram da Supreme, ou seja, não era uma versão barata. Sim, Gold, por isso existem várias opções. Mas ali dá para variar sim, cada um faz como quiser. Isso. Se tivéssemos colocado um indutor high-end, seria 350 euros por um único indutor. E as peças que estão nessa caixinha pequena, elas estão embaladas em lã de rocha. Sim, lã de rocha, aquela que não solta poeira, ou seja, nenhuma peça toca na outra, nem toca no próprio painel. Sim, ou seja, elas ficam meio que suspensas nessa lã, né? Por isso estão bem embaladas ali, não tem nenhuma ressonância e a tampinha está colada. Sim, ou seja, lá não tem mais nada para fazer, está tudo certo. Tem uma correção disponível que pode ser usada. É que antes a gente meio que não falava sobre isso. Sobre essa correção, você não tinha tempo para isso. Sim, então agora vou dizer que lá tem uma correção que pode levantar os agudos, depois ajustar um pouco a parte baixa dos agudos. No fim, provavelmente decidiremos não disponibilizar isso e faremos de forma simples. Precisa de tempo, é preciso ouvir muito, não só a gente, mas também outras pessoas. Graças a Deus, já 2 painéis já saíram, eu já sei o resultado, né? É a mesma coisa com os painéis grandes que podem ser colocadas no S90, então, por enquanto, estamos procurando. A opção ideal para os filtros. Próximo. Você falou sobre a correção do filtro, ou seja, o filtro não tem nenhuma rodinha que você vai girar para corrigir. É que lá existem várias opções de contatos onde você pode trocar os fios de lugar e obter resultados diferentes na resposta de frequência. Soldar toda a peça para ele, sim, levantar os agudos ali. No minuto 3:25, os parâmetros técnicos declarados são de 40 a 25 mil Hz, com uma variação de mais ou menos 2 decibéis. No gráfico mostrado, que você está vendo agora na tela, começando com um pico em 200 Hz a menos 6 decibéis, há uma queda para menos 24 decibéis na faixa de 40 Hz. Em 8 kHz, há uma queda de menos 8 dB em relação a 1 kHz. Que gráfico é esse com um passo de 10 decibéis, hein? Pessoal, vou explicar. Existe esse conceito de gráfico bruto, certo? Este é justamente um gráfico bruto, é com isso que vocês vão trabalhar. Aqui não há nenhuma informação sobre a baixa frequência, por isso o gráfico fica assim, certo? Porque isso foi gravado em uma sala grande. Além disso, aqui não há função de correção, nada foi inserido, certo? Agora podemos analisar isso com calma. Esses parâmetros declarados que mencionamos são realmente alcançáveis, que poderão ser atingidos. Agora vamos entender como filmamos tudo isso em diferentes salas, certo? E agora vamos obter o resultado. Então eu vou explicar para vocês, mas o gráfico será estático. Não vai ter o cursor se movendo, mas de qualquer forma eu simplesmente vou explicar. Agora vocês têm na frente 3 gráficos com a correção ativada. Sim, então no eixo nós temos um gráfico de cor rosa, no eixo nós temos uma elevação bastante significativa nas altas frequências. Isso pode ser removido sem problemas, mas é um detalhe extra que vai influenciar o som, sim. Como essa elevação começa depois dos 14 aqui no eixo. Agora vamos olhar mais adiante. Então, a vermelha é 15 graus
e a verde é 30 graus, mas basicamente em 20 graus a resposta em frequência fica plana assim. Só não precisa direcionar diretamente para você e pronto, não se preocupe com isso. Em seguida, isso aqui foi gravado novamente em um ambiente grande, sem a ajuda de paredes, um ambiente sem nada, sim. Agora vamos prestar atenção. Agora ligamos então o gráfico escuro, ele é quase preto. Então aproximamos a caixa acústica da parede, de uma sim, da parede de trás. Aqui imediatamente apareceu a influência do ambiente, mas não tem problema, vocês podem ver o que apareceu para nós em 60 Hz. Nós basicamente conseguimos um aumento de 6 decibéis a partir de 140 Hz, começa a subir suavemente, ali uns 3 decibéisinhos. Depois, mais adiante, já conseguimos os 6 decibéis. Agora vamos para o seu gráfico, certo? Mas esse gráfico já puxa a próxima questão, que é sobre 60 Hz, né? Sim, está ótimo lá. Ótimo. Então, queria lembrar vocês, pessoal, que a frequência de ressonância do alto-falante não é o principal indicador da sua capacidade de reproduzir frequências baixas. Para isso, nós também temos o fator de qualidade, temos o volume equivalente, o X máximo e ainda tem outras coisinhas. Lembrando, um alto-falante com ressonância de 30 Hz e fator de qualidade 0,2 mal consegue chegar a 50 Hz na configuração clássica, e um alto-falante com 60 Hz de frequência e fator de qualidade de 0,6 vai pegar 40 Hz sem problemas. Vocês também têm os guias de onda para ajudar. Lembram até quanto abaixo da frequência de ressonância do alto-falante eles podem ser ajustados? Então, por isso agora, se nós, digamos, se nós dermos para vocês, também são fornecidos os dados do alto-falante. Com esses dados do alto-falante, vocês podem inserir em qualquer programa, por exemplo, o Bassbox, colocar esses dados, apertar o botão e ele vai calcular para vocês que com o volume máximo de 27 litros, esse alto-falante com 60 Hz funciona sem problemas com ajuste até 40 Hz. É isso que vai acontecer. Se o assunto é capacidade de baixa frequência, não foque só no gráfico. Coloque no programa que mostrará claramente a potência acústica e o limite de uso do alto-falante. Então, com 50 watts, essa caixa vai te dar, sem problemas, 103 decibéis em 40 Hz. Depois disso, simplesmente vai ultrapassar o X máximo e é isso sim. Por isso é muito importante onde essa caixa está posicionada e qual é o ambiente. Afinal, essa caixa, esse painel, foi pensado para ambientes menores, sim. Para cinema é diferente. Pode ser usada até em ambientes grandes, pois suporta grande sobrecarga. Então pegamos o gráfico do Arcadi, certo? E o que vemos? Então, olhem, prestem atenção ao primeiro gráfico. O Arcadi foi lá, mediu o quarto dele e ficou assustado com o que encontrou. Um monte de perguntas surgiram. Tudo bem, não falaremos sobre ele. Como ficou nossa resposta em frequência? Vamos ver primeiro a linha verde. A azul, por enquanto, não nos interessa. Aqui está a verde, de acordo com todos os problemas do ambiente. É isso que conseguimos? Sim. Se vocês agora sabem que temos a correção, então, em princípio, se aplicarmos a correção agora, nosso gráfico já ficará dentro de 5 decibéis, certo? Ou seja, 2 decibéis para mais ou para menos praticamente garantidos, né? Por quê? Com a correção, eu consegui 5 decibéis para mais ou para menos. Mas isso foi uma correção automática no aplicativo Wimi Home, no amplificador Wimi Amp Ultra. Sim, essa é a correção que o microfone capta e que nós ouvimos, sim. Então quero chamar sua atenção para o fato de que temos 30, se olharmos assim, negativo. Bem, vamos considerar menos 5 decibéis, porque vamos tomar 90 decibéis como uma espécie de linha, certo? E aí temos 30 menos 5 decibéis. De onde vem esse 30? A caixa de som está funcionando, sintonizada em 38 Hz. Pronto, fica claro que é a sala, certo? E por isso, digamos, é muito bom que ela esteja em negativo neste momento, certo? E agora, vejam, então, aquilo que eu contei para vocês sobre os médios são 3, 4 kHz, certo? Tudo isso pode ser aumentado, até os agudos, certo? Então, é isso, a Arcadi não aguentou, apertou o botão
e o programa pegou a frequência base 30 e colocou para ele nessa resposta de frequência, certo? E soou melhor. Soou melhor, mas... E mais inteligível. Sim. E mais claramente. Sim, mas posso dizer imediatamente. E a modulação melhorou. Posso dizer imediatamente que, se começarmos a prestar mais atenção aos graves, eles vão ter um atraso, porque ela se baseou não no funcionamento do alto-falante, mas sim no ambiente. A dinâmica do ambiente. E não se pode fazer assim. Por isso existe o modo manual. Sim, você pode tranquilamente, olha só. Então, temos 30 Hz agora no gráfico azul em positivo. Sim, isso significa que todas essas frequências baixas soltas vão prevalecer na sala, sem definição nem velocidade. Teve uma pessoa que veio ouvir essas caixas de som, e ele ficou ouvindo e perguntou: Arcade, onde você escondeu o subwoofer? Pois é. Eu disse: não tem subwoofer, só aproximei as caixas da parede e foi isso que aconteceu. Então ele fez bem em mencionar o subwoofer, porque não vai ser um grave correto, né? O certo seria fazer como? Dar para ele o ponto de 40 Hz, a partir do qual ele começaria, se fosse possível, no modo manual. Lá deveria ser possível configurar de onde até onde ajustar, né? Pode. Então é isso, quer dizer que dava para fazer. Eu coloquei de 20 a 20, sabe, como um audiófilo. Sim, era para ter começado com 40 Hz, porque aí teria dado tudo certo para vocês, né? Na verdade, não precisava fazer nada disso, era só pegar dois gráficos no paramétrico, sabe? Pegar uma frequência de 300 Hz com um fator Q baixo, digamos 1,5, diminuir 4 decibéis, certo? E se for preciso, de repente levantar a faixa de 180 Hz, que é responsável pelo corpo do som, certo? Mas tudo isso precisava ser ouvido. Não mexa em 60, 70 de jeito nenhum. O faixa dinâmica permanece, pois o alto-falante reproduz isso. É difícil para ela reproduzir esses 30 Hz que ela aumentou, certo? E meio que não faz diferença. Então é isso. No final, todas as perguntas que foram feitas acabaram sendo resolvidas, certo? Agora, então, pessoal, não se assustem, a gente não está enganando vocês, só precisava abordar isso da maneira certa. Eu ainda não estou numa idade em que preciso inventar alguma coisa aqui. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês no gráfico agora, olha, agora eu quero mostrar para vocês esta caixa acústica, esta aqui em específico, certo? Quando o microfone está intencionalmente bem perto do próprio cone. Aqui temos o gráfico roxo, isso é o cone, ou seja, perto do cone, certo? Vocês também podem olhar para a resposta de fase, aqueles gráficos que mostramos. Eu esqueci de dizer para vocês, desculpem, o gráfico de cima é a resposta de fase, em baixo é a magnitude. Sim, mas vocês podem olhar, voltar atrás e ver uma resposta de fase plana. Também uma resposta ao impulso regular, isso nós temos na internet, vocês podem ver lá, não vamos encher de gráficos aqui. Então, o campo próximo. Então, nós temos o gráfico roxo, cone, alto-falante, sintonia de 35 Hz do duto bass reflex, e o vermelho, esse é o próprio duto bass reflex, de perto. Eu limpei ele aqui, como você pode ver, é apenas uma curva inclinada, porque isso é muito importante. Afinal, o duto bass reflex tem 70 milímetros, né? E ele pode, se não for tratado corretamente, ainda mais que está de lado, né? Ele pode... Para cima ou para baixo. Pode colocar em qualquer lugar, né? Mas em princípio... Agora ele está em cima. Agora ele está em cima, né? Mas em princípio também dá para colocar deitado, né? Mas de cabeça para baixo não, porque o tweeter tem que ficar embaixo, né? Como eu já falei, ele é um alto-falante passivo. Então, para quem se interessa, são 70 milímetros, ou seja, é um bass reflex, e você pode ter uma ideia da pressão. Ele funciona como um programa. O Bassbox mostra, essa será a pressão. Não é preciso menosprezar um alto-falante de 60 Hz com fator de qualidade de 0,6. Ele pode sim, ele não consegue gerar uma pressão muito alta, mas consegue lidar facilmente com essa frequência. Vamos lá, pergunta número 3. Arcade, diga pra gente, de que ordem é usado o divisor de frequências? Se possível, mande uma foto dele. Foto a gente não vai mostrar, isso é segredo. Qual a frequência de corte do filtro? Em frente a qual alto-falante posicionar o ouvido para que a caixa tenha fase linear?
Grave mais definido e resposta precisa em caixa acústica sem duto bass reflex. É possível usar essa caixa acústica em painel aberto, em caixa aberta ou em caixa selada? E quais são as recomendações do fabricante? É possível ouvir e comprar essa caixa acústica na Rússia? Infelizmente, na Rússia não é possível. Venham até nós, comprem e levem com vocês. E para as outras perguntas que estão reunidas nessa única pergunta, Roland vai responder. Lembram que eu já falei para vocês sobre os filtros, né? Aqui temos mais de 24 decibéis por oitava para cima, na direção superior. Então, para baixo temos 18 decibéis por oitava. Mas isso não quer dizer que foram usados exatamente os filtros que mencionei. Esse é o resultado. Porque no final das contas, aqui a gente faz som. Não faz simplesmente matemática, não estamos só somando. Por isso os filtros são meus, todo o desenvolvimento é meu. Eu trabalho com esses filtros há bastante tempo. E esse é um filtro do tipo compensatório. Esse nome é meu, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, quanto à frequência de corte, é o seguinte: 13,5 kHz, um pouco mais. Frequência de corte. Então, o alto-falante de médio alcance recebe muita coisa, porque ele é um sanduíche e muito bom, não é profundo. Ou seja, assim que o cone é raso, ele tem uma característica angular muito boa, sim, e para nós isso é o principal. Isso, em frente. Então, a característica de fase se mantém em 35 graus, ou seja, fase linear, resposta ao impulso uniforme. Não, a partir do médio e acima. Aham, entendi. 35 graus, isso. Isso significa que se o seu alto-falante estiver, tipo, um pouco abaixo do ouvido, o médio, né? Então você vai estar sentado abaixo do ouvido e se você levantar não vai perder absolutamente nada, certo? O seu filtro não vai ficar desajustado. Depois o filtro vai começar a se desajustar para a opção clássica, certo? Ou seja, vai acabar tendo distorção de fase. Bom, porque as duas vias não são coaxiais, certo? Esses alto-falantes têm fator de qualidade de 0,6, ou seja, ele pode ser usado em báfole aberto. Mas como é báfole aberto, é preciso saber disso e então é necessário adicionar um filtro naturalmente e uma correção, certo? Porque é obrigatório deixar passar, já que o meio da parte traseira vai reforçar. Sim, e a nossa sensibilidade vai aumentar até certo ponto. Bem, até uns 400, 600 Hz. 500 com certeza, tudo isso vai aumentar, né? Isso. É natural que em um bafle aberto vai ser difícil empurrar mais para baixo, não faz sentido. Como em uma configuração de 3 vias, mas isso é possível, né? Se quiser fazer uma configuração de 3 vias, eu realmente recomendo que você faça o design de baixa frequência assim. E essa caixa, se ela ficar aberta, né, para que elas fiquem realmente alinhadas, e o alto-falante de baixa frequência mais próximo do chão, certo? E esse alto-falante ainda precisa ter uma distância um pouco diferente, porque senão não vai dar certo. Porque se você for alinhar em uma conexão muito ampla, né, então você vai precisar levar em conta obrigatoriamente os delays. Então vai ser necessário. Se você não colocar nenhum filtro nele, aí dependendo da frequência de corte, vai precisar deslocar ele uns 60 centímetros mais ou menos. Mas sim, essa opção é possível sem problemas. Então, e quanto ao grave definido, olha, pela minha experiência eu vou te dizer o seguinte, tudo depende de como você acerta a mão, sabe? E nada mais. Um bass reflex proporciona um grave de ótima qualidade. Se você não exagerar na fator de qualidade, normalmente ajustamos para níveis mais baixos, mas é necessário um alto-falante que dê conta disso tudo. Isso considerando um sistema de 3 vias, caixa selada. Bom, deixe-me contar para você. Há muito tempo, eu passei bastante tempo pesquisando configurações acústicas. Os desafios eram quem conseguiria reproduzir perfeitamente o bumbo, ou seja, você grava o bumbo com o microfone, certo? E faz o mesmo com a caixa de som, tudo igual sim com o microfone. É isso aí. Como não é difícil de adivinhar, tivemos apenas um vencedor.
É um baffle aberto, sim. É por isso que os refletores estão lá. Ele recebeu uma cópia completa, sim, ou seja, com todas as harmônicas, com toda a resposta ao impulso. Praticamente dava para conseguir uma cópia sem problemas, né? Próximo. Uma caixa grande fechada e um bass reflex com sintonia baixa também não eram muito diferentes, né? Mas uma caixa pequena fechada, ela fazia o que queria. Ou seja, não tinha aquele ataque que era para ter, né? Mas as harmônicas, meus caros, muito bonitas. muito bonitas. Por isso, esse seu baixo definido, quando você prestar atenção nele por bastante tempo, vai perceber que ele é um pouco homogêneo, né? Pois é, isso é justamente o destaque das harmônicas. No gabinete grande isso é menos perceptível, ele soa de forma mais interessante, mas no gabinete pequeno e fechado, aí nem tem dúvida, né? Isso. O grave fica bom no gabinete fechado. Sim, a vantagem dele é não distorcer nem girar a fase. Já o aumento absurdo do coeficiente de distorção é compreensível. E outra vantagem dele é que ele tem um pequeno pico na impedância, mas o amplificador só agradece por isso, né? Então, esses seriam os pontos positivos, né? Mas quando você trata o Bass Reflex da mesma forma, né? Ou seja, você não o usa como amplificador, mas como uma ferramenta que reduz a compressão nos alto-falantes, né? Então, aí você também tem, se você também trabalhar melhor a sala e alinhar a segunda impedância com os problemas da sala, então é possível obter essa velocidade no Bass Reflex, que no gabinete selado simplesmente não vai ter o que fazer, certo? Isso. Por isso essa é a minha opinião, que se baseia em muitos anos lidando com essa questão. Ele perguntou se pode colocar em gabinete fechado. Sim, pode. Em gabinete fechado, sem problemas. Pronto. Se o ambiente for pequeno e reforça os graves, sim. Aí pode fechar o duto, né? Nesse mesmo volume, funciona do mesmo jeito, certo? Se quiser usar para filmes, também pode. E dá para fazer uma caixa menor. Então, nessa caixa aqui, a gente colocou os absorvedores do jeito certo. Ou seja, você pode ajustar, pode mexer como quiser, do jeito que preferir. É isso. Por que não? Por que não? Pessoal, se tiverem dúvidas, perguntem nos comentários. E se estiverem na Letônia, na descrição do vídeo tem um link para o nosso endereço. Vocês podem vir até nós, ouvir, testar, até mesmo com seu próprio amplificador, fazer todas as perguntas e ver todos os gráficos. Diretamente no local, dá para medir exatamente como soa aqui, 1 metro à frente, 1 metro atrás. Com vocês esteve Arkady Zenin da Premium Hi-Fi e Roland da Reflector Audio, engenheiro-chefe da empresa, cuja missão é fazer o som em casa e no estúdio igual ao que os músicos ouvem. É isso aí, e que a força do som certo para você esteja com você. Venha nos visitar. Roland, obrigado pelas histórias interessantes e pelas respostas às perguntas. Felicidades a todos.